bem, pessoal, voltando aí então para a nossa aula, né? Então, lembrando que eu ramifiquei em alguns pedaços, porque senão a aula fica muito comprida aí, fica meio difícil de postar depois ali, porque a gente tem que passar primeiro pelo YouTube e depois postar em outros canais aí. Vejam, então pessoal, continuando a nossa ideia, então vamos entender um pouquinho como é que é a questão das rochas. Então, em primeiro lugar, rocha, pessoal, né? Quando a gente ouve a palavra rocha, rocha significa um agregado de um ou vários, né, ou mais minerais, né? Então, a rocha é a composição básica do nosso planeta. Bobagem quem fala, né, que o nosso planeta é formado por água, né? Tem aquela questão, aquela canção Terra, Planeta, Água, essas bobagens aí, né, que são de serviço à nossa sociedade, né? Vamos falar a verdade que tem muita gente falando aí Terra é plana, né, o nosso planeta tem mais água do que terra. Esse tipo de coisa não ajuda ninguém, né? Na verdade, isso aí é o que nós chamamos aí de meias informações, falsas informações, né, que só tornam o nosso povo mais medíocre, né? A gente não precisa disso, pelo contrário, a gente precisa de conhecimento, né? Já dizia, né, o livro de Oséias, né, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento, e é verdade isso. Ok? Então vejam aí, pessoal, vamos entender um pouquinho como é que é essa formação, quais são as classificações que nós temos, ok? Primeiro lugar, obviamente, se a rocha é um agregado de um ou mais minerais, vamos lembrar o seguinte, pessoal, o mineral, o que é? Um corpo sólido, né, natural, com composição química definida, né? Basicamente, nós podemos dizer o seguinte, aí o professor Rafael de Química, ele dá show nessa hora, né, falando sobre como é que nós temos a consolidação, né, de elementos, né? Então, por exemplo, o cátion e o ânion, então um elemento positivo e negativo, né? Moléculas positivas, perdão, moléculas não, átomos, né? Positivos e negativos quando se juntam, né? E há uma cristalização, nós temos a possibilidade de formar então chamados minerais. Então nós temos aí vários, né? Então o sulfato de cobre, por exemplo, né? São dois, né? Imagina aí, sulfato de cobre, nós temos aí então o enxofre e o cobre junto, né, formando um mineral, né? Nós temos o próprio sulfato de ferro, né, que é muito comum, né? Então, entre outros que nós podemos formar. Então, isso é o que nós chamamos de minerais. Qual a diferença do mineral para o minério? Lembrando que o minério, pessoal, é aquele mineral que tem variabilidade econômica, né? Então ele tem uma exploração econômica, tá? Mas não deixa de ser um mineral, ok? Bom, vamos entender um pouquinho então, pessoal, que essas rochas, né, todas as rochas que existem no planeta, basicamente elas podem ser agrupadas em três, né, categorias, né, que nós chamamos então as rochas magmáticas, ou também conhecidas como rochas vulcânicas, ok? As rochas sedimentares e as rochas que nós chamamos de metamórficas. Vamos entender um pouquinho cada uma delas. Então, começando pelas rochas magmáticas, pessoal. Rocha magmática é aquelas que se formam a partir do resfriamento do magma, né? Então, o magma, ao extravasar da crosta, então ele estava lá no manto, ele conseguiu áreas de fraqueza e escapou. Então, quando ele entra em contato com a atmosfera, ele começa a se resfriar, ou em contato com a atmosfera não, mas quando ele sai do manto, né, ele começa a se resfriar, e nesse processo de resfriamento vai formar uma rocha que nós conhecemos como rocha magmática, né? Por que eu disse não com a atmosfera, né? Porque, pessoal, basicamente nós vamos ter dois tipos aí de formação, né? Uma formação que ela acontece então dentro da crosta, então quando então saiu do manto, porém não chegou a extravasar de vez, né? Ficou parado dentro da crosta, que nós chamamos então de rocha intrusiva ou plutônica, né? Um exemplo disso é o granito. Vou desligar aqui o aparelho condicionador de ar, porque está ficando muito frio aqui no quarto, né? Bom, veja, então a rocha plutônica, né, nada mais é do que um exemplo de rocha magmática formada dentro da crosta terrestre, ok? E aí nós temos também aquelas que vão sair, né, como por exemplo o basalto, né, que é uma rocha vulcânica, né, e ela então extravasou. Então veja, ela é extrusiva, ela teve então esse processo de extrusão, ok? Então intrusiva dentro da crosta, né, então ela tem um resfriamento lento, né, por isso que forma essas pintinhas pretinhas que vocês estão vendo aí, né, muita mica, feldspato, né, que é muito comum, né? Agora as rochas vulcânicas, como o resfriamento é mais rápido, né, geralmente formam mais estrias, né? Então não tem como formar essas pintinhas aí, ok? Lembrando que as rochas plutônicas magmáticas elas são muito valorizadas para ornamentos, né? O granito aí, por exemplo, né, muito utilizado na cozinha, utilizada para piso e tudo mais, ok? Bom, pessoal, aí nós temos também as chamadas rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar, pessoal? Rochas sedimentares são rochas que são formadas a partir de restos, ou seja, detritos de outras rochas, né? Então, rochas que se formam, né, por restos de outras rochas. Podemos ser também restos animais, como é o caso das conchas, né, formando aí rochas calcárias e tudo mais, ok? Então, vejam, aí nós temos, pessoal, né, passou aqui, né? Alguns exemplos, eu acho que o arenito é o exemplo mais comum para nós, né? Nós temos outros exemplos também, mas eu imagino que o carvão vegetal, né? O carvão mineral, perdão, né? É um exemplo muito, muito interessante, né? Ok? Bom,
E nós temos também as rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica, pessoal? Uma rocha metamórfica é aquela rocha que se forma a partir da transformação de rochas pré-existentes, né? Então, uma rocha que em determinado momento era uma rocha magmática ou sedimentar, sofre altas temperaturas e pressão e pode se transformar em outra rocha, né? Como é o caso ali daquele primeiro exemplo que vocês estão vendo, que é o mármore, né? Que é formado pela metamorfização do calcário, que é uma rocha sedimentar. Nós temos outras, né? O xisto, né? Que vocês estão vendo, né? Temos outras aí, tipos de rocha que também são sedimentares, ou metamórficas, que passaram por um processo de metamorfização, né? Eram rochas sedimentares ou rochas magmáticas, porém foram transformadas, ok? Veja, pessoal, basicamente, né, é bacana a gente observar o ciclo das rochas, porque uma rocha ela pode ser de uma forma, mas passando com o tempo, pela ação da natureza, né, então ela pode se transformar em outra. Então, por exemplo, a ação intempérica, né, a ação da natureza, ela pode desagregar as rochas, né, quebrar e formar detritos, que vai formar uma rocha sedimentar. Né? Ou, né, a rocha ser exposta a alta temperatura e pressão e formar uma rocha metamórfica. Né? Então, quando nós falamos de ciclo das rochas, é entender que, né, os processos, né, elas podem ser transformar, ou os processos podem transformar, né, as rochas ao longo do tempo. Então, nenhuma rocha ela é estável. Né? Então, nossa natureza não é estável. Ok? Até aquela ideia de que o Brasil é um cráton, né, estável, já caiu muito tempo. Né? A ciência já mostrou que nós temos movimentos. Né? Essa estabilidade geológica é uma coisa que não tem mais lógica a gente falar sobre ela. Ok? Bom, agora veja, quando nós falamos de solo, pessoal, solo nada mais é do que o resto da rocha. Então, a rocha que se decompôs e que ainda não virou outra rocha, ela é detrito. Né? Nós podemos dizer o seguinte, que o solo é aquela fina camada que está entre o manto rochoso, o embasamento rochoso e a atmosfera. Mas ela é uma área, então, de transição, na qual nós temos a presença da atmosfera e a presença das rochas. Como é que isso acontece? Né? A atmosfera, ela age intemperizando, a rocha, ela sofre esse intemperismo, então, entre as duas, nós temos uma transição, que é o solo. Ok? Bom, o solo a gente planta, a gente se desenvolve, a gente constrói no solo, então nós temos uma série de vantagens de usos para o solo aí. Ok? Pessoal, basicamente a gente precisa fazer algumas classificações. A primeira dela é quanto à origem do solo, que pode ser tanto eluvial quanto aluvial. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem um solo eluvial, significa dizer, se eu cavar e chegar na rocha, eu vou encontrar a mesma composição, porque aquele solo, ele é formado basicamente da desagregação, da decomposição daquela rocha. Né? Então, a rocha-mãe que está ali embaixo, ela formou esse solo. Agora, quando eu tenho um solo aluvial, significa dizer que esse solo foi trazido por algum agente. Então, pode ser um rio, pode ser o vento, pode ser a gravidade, que agiu, né, e trouxe esse solo para algum lugar. Então, se eu cavar e chegar na rocha, eu vou perceber que aquela rocha é diferente, ok? Por isso, aquele solo ele foi trazido, ele é um aluvião, ok? Né? Bom, essa é uma forma de classificar o solo. A outra, pessoal, é a questão da influência externa. Eu sei que está pequenininha a letra aí, depois você vai ter que dar uma aumentada para você enxergar melhor, né? Mas vejam bem, pessoal, quanto à interferência externa, pessoal, nós temos aí então chamadas zonas climáticas interferindo. Então nós vamos ter os solos que são muito bem organizados quanto à região climática, né? Então são bem desenvolvidos, eles caracterizam a região climática, e nós temos aqueles que não. Né? Basicamente nós vamos ter aí 3 grupos então. O primeiro que vocês estão vendo aí, pessoal, são chamados então de solos zonais, né? Aqueles que são adaptados, né, muito bem adaptados, maduros, né, às zonas zonais, às zonas climáticas, ok? Então nós vamos ter ali o grupo dos latossolos, dos podizóis, né, e também dos desertos, pessoal. Nós temos ali também o Chernozem, que é outro tipo, né, de solo muito bem formado. Só para vocês entenderem aqui, ó, nós temos aqui basicamente o latossolo, né, que a gente tem o latossolo tipicamente aqui do Paraná, né, o podizol, o Chernozem e o desértico. Né? Lembrando que o Chernozem é o solo mais fértil do planeta, né? Formado principalmente ali na Ucrânia, né? Na Rússia. É um tipo de solo muito, mas muito fértil. Por quê? Porque a matéria orgânica ela acabou se decompondo devagar, né? Por conta do frio, né? E forma então essa turfa mais escura que dá a característica aí da fertilidade. Tá? Nosso solo também é muito fértil, mas não chega também perto aí do Chernozem. Beleza? Além dos zonais, pessoal, nós temos aqueles que são chamados intrazonais. Por que intrazonais? Porque esses solos eles sofreram a ação de algum intruso. Né? Aí eu coloquei 2 para vocês, né? Os alomórficos e os hidromórficos. Né? Os alomórficos são aqueles que tiveram então a presença do sal, né? São solos salinos.
ok? E os hidromórficos, aqueles que têm a água, né? Então, os solos que são inundados, encharcados, ok? Lembre-se, né? Então, intrazonais significa que ele tem ali alguma coisa que se intrometeu, tá? Então, o sal e a água são os exemplos mais claros que nós temos. Os solos zonais, solos alomórficos e os solos também chamados de hidromórficos, ok? E por último, pessoal, nós temos os azonais, né? Então, ou seja, aqueles que ainda não houve, né, tempo para que a zona térmica, a zona climática pudesse influenciar. Então, são solos ainda pouco formados, né, solos muito jovens, né, os chamados neossolos, os litossolos antigamente, né, neossolos litólicos, né, que é muito comum a gente encontrar, ok? Então vejam, essa é a classificação que nós temos. Então, só retomando, nós temos dois tipos de classificação, quanto à origem, tá? E quanto também à ação externa, são as formas de classificar, ok? Muito importante olhar os solos, né? Tá caindo bastante. E aqui eu tenho então um perfil de solo, pessoal, desde do topo, né? Então ali onde vocês estão vendo o O, até o R, que seria a rocha, né? Então o O, pessoal, seria ali a parte na qual o solo ainda tem muita grama, tem minhoca, né? Então a gente chama isso de ódio orgânico, né? Uma quantidade muito grande, né, de matéria orgânica. E depois nós temos o A, aquela região que sofre muito a ação intempérica, perde muitos nutrientes, principalmente a argila, né? Então, se você pega essa parte ali, ele é muito fácil de quebrar, não tem muita estabilidade, né? O B, que é a região na qual se acumula, né, a sílica, a argila, e o C, que ainda é aquela parte que ainda está se formando, né? Então, você tem a presença dos rigolitos, que são pedaços de rocha, né, pedacinhos de rocha ali. Então está se formando, e a rocha que ainda está ali embaixo, ali, a rocha mãe. Ok? Quanto mais tempo, principalmente se tiver um ambiente que chove muito, né, mais fácil para a gente desenvolver o solo, né? Ambientes mais secos, nós temos dificuldade para desenvolver um solo bem formado. E às vezes pode ser que esses horizontes não apareçam. Ok? Bom, terminando aí, né, essa ideia de solos e minerais, pessoal, acho bacana a gente dar uma observada, estudar. Volto a repetir, a apostila tem muita informação para vocês, e fica aí qualquer coisa, né, na sexta-feira eu estou atendendo todo mundo aí, né, sem problema nenhum, ok? Um beijo para todo mundo, espero que vocês estejam aproveitando. Só vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito de São Francisco de Assis, que é: comece por aquilo que é necessário, depois aquilo que é possível, e você vai perceber que logo você vai estar fazendo o impossível, tá bom? Forte abraço.